Esta história contém elementos de drama intenso e reviravoltas emocionais. Prepare-se, pois o que você está prestes a testemunhar irá desafiar suas noções sobre amor, vingança e o verdadeiro significado de justiça. Uma viúva abandonada entra em um tribunal silencioso no centro de São Paulo, preparada para a humilhação final. O homem que a deixou com os filhos está morto, e agora ela deve encarar a amante glamurosa, uma mulher coberta de joias, que acredita já ter vencido. Mas quando o juiz começa a ler o testamento, a sala logo percebe que este não é um documento comum. É uma confissão, uma armadilha meticulosamente planejada e um ato final de vingança devastadora. Uma mulher está prestes a ter o choque de sua vida e não é quem você pensa. Os mortos ainda podem falar e hoje à noite eles usarão uma única frase para destruir um império inteiro de mentiras. A carta chegou em uma terça-feira, um dia já tenso por causa de uma torneira pingando e um prazo apertado para um projeto de design freelance. Era inócua. Apenas um envelope creme com o endereço em relevo de um escritório de advocacia que Isabel Rocha nunca tinha ouvido falar. César Lima e Associados, Avenida Paulista, São Paulo. Seu coração, um músculo há muito tempo treinado na arte da autopreservação, deu um baque doloroso contra as costelas. Cartas de advogados nunca são boas notícias para pessoas como ela. Pessoas que vivem de salário em salário em um apartamento de 2 quartos na Muca, que sempre parecia ter um leve cheiro da comida do vizinho. Por 5 anos, Isabel tinha construído uma vida a partir das cinzas de outra. Seu mundo era pequeno, mas ferozmente protegido. Ele girava em torno das órbitas caóticas e belas de seus gêmeos de 7 anos, Léo e Lívia. Eles eram a razão para ela suportar as jornadas de 14 horas para aprender design gráfico online depois que eles iam dormir para pechinchar o preço das frutas na feira. Eles tinham seu cabelo escuro e cacheado e sua pele morena, mas seus olhos, um cinza penetrante e inteligente, eram todos de Ricardo. Era um lembrete agridoce diário do homem que havia prometido a ela o para sempre, e depois desapareceu, como se a vida deles juntos não tivesse sido nada mais que um sonho fugaz. Seus dedos tremeram enquanto ela abria o envelope com uma faca de manteiga. O papel lá dentro era grosso, caro, do tipo de papelaria que parecia valer mais do que seu orçamento semanal de supermercado. As palavras eram densas com jargão jurídico, mas 3 nomes saltaram da página, gravando-se em sua mente. O dela, o dos gêmeos e o dele. Ricardo Almeida. Ele estava morto. A notícia não a atingiu com a dor avassaladora que ela poderia ter imaginado um dia. Essa parte dela havia morrido 5 anos atrás, no dia em que ela voltou para casa e encontrou os armários vazios e um bilhete curto e cruel na bancada da cozinha. Isso não está funcionando mais. Meu advogado vai entrar em contato com você. Ele nunca entrou. Ele simplesmente desapareceu da vida dela, apenas para reaparecer em fotos de tabloides brilhantes com o braço em volta de uma mulher que era tudo que Isabela não era. Vitória Vasconcelos. Vitória era uma socialite, herdeira de alguma fortuna de dinheiro antigo e vago, com um rosto tão esculpido e severo que parecia ter sido entalhado no gelo. Ricardo Almeida, o brilhante e carismático arquiteto que uma vez havia desenhado a casa dos sonhos deles em um guardanapo de bar, havia trocado a vida confortável e cheia de amor deles por uma jaula dourada nos jardins. Ele a havia deixado quando ela estava grávida de 3 meses dos filhos que ele dizia querer desesperadamente. Ele nunca os conheceu. Nunca mandou um cartão de aniversário, nunca pagou R$1 de pensão. Ele os tinha efetivamente apagado de sua vida. E agora ele estava morto.
Um ataque cardíaco súbito aos 48 anos, a carta informava clinicamente. E ela, Isabel Rocha, ou melhor, Isabela Almeida, como ainda se chamava legalmente, estava sendo convocada para o Tribunal de Sucessões em São Paulo para a leitura de seu último testamento. Por quê? Ela sussurrou para a cozinha vazia. A torneira pingava um ritmo zombeteiro e constante. Por que agora? Seu primeiro instinto foi jogar a carta fora, ignorá-la. O que ele poderia ter a dizer a ela agora? O que ele poderia deixá-la a não ser mais dor? Ela imaginou a cena. Vitória Vasconcelos, vestida em alta costura preta, interpretando a viúva de luto, cercada por uma falange de advogados caros. E então haveria Isabela em seu melhor e único blazer, de uma loja de segunda mão, parecendo um fantasma de um passado que todos tinham esquecido. Ela seria um objeto de pena e desprezo, uma nota de rodapé na grande vida dramática de Ricardo Almeida. A humilhação seria insuportável. Mas então ela olhou para os nomes de seus filhos, digitados tão formalmente na página. Léo Almeida e Lívia Almeida. Ele nunca os tinha conhecido, mas havia-os nomeado em seu testamento. Um lampejo de algo perigoso se acendeu em seu peito. Não era esperança. Era uma raiva materna feroz e protetora. Isso não era mais sobre ela. Era sobre eles. Era sobre as duas pequenas pessoas inocentes dormindo no quarto ao lado, que carregavam o nome de um homem que os tinha tratado como um segredo vergonhoso. Naquela noite, depois de colocar Léo e Lívia na cama, ela pegou uma caixa de sapato velha e empoeirada do fundo de seu armário. Lá dentro estavam os resquícios de sua vida anterior, fotos dela e de Ricardo na Itália, rindo e despreocupados. A flor seca de seu primeiro encontro. O guardanapo em que ele havia desenhado o futuro lar deles. Ela viu o homem por quem tinha se apaixonado, o homem que havia lido poesia para ela e a abraçado quando ela estava doente. Onde ele tinha ido? Como ele havia se tornado o estranho frio e implacável que havia partido seu coração e abandonado seus próprios filhos? Ela olhou para uma foto dele do dia do casamento. Ele era bonito, confiante, seus olhos cinzentos brilhando com o que ela acreditara ser adoração. Teria sido tudo uma mentira, ou ele teria sido corrompido pelo mundo ao qual ele queria desesperadamente se juntar. O mundo de poder e imensa riqueza que Vitória Vasconcelos representava. A convocação era para sexta-feira de manhã. Ela tinha 2 dias para se preparar. 2 dias para construir uma armadura em torno de seu coração frágil. Ela não iria por si mesma, não iria em busca de dinheiro ou desculpas, iria por Léo e Lívia. Iria entrar naquele tribunal de cabeça erguida, não como a esposa abandonada, mas como a mãe dos únicos filhos de Ricardo Almeida. Ela iria ouvir suas últimas palavras e então iria embora e fecharia este capítulo de sua vida para sempre. Esse era o plano de qualquer forma. Ela não tinha ideia de que o documento que a esperava não era apenas um testamento, mas uma bomba cuidadosamente construída, e sua detonação estava prestes a mudar tudo. Enquanto Isabel Rocha calculava se poderia pagar uma babá e uma passagem de ônibus para o centro, Vitória Vasconcelos orquestrava seu luto. Seu apartamento de cobertura, uma extensão estéril de mármore branco, vidro e cromo com vista para o Parque Ibirapuera, havia sido transformado em um centro de comando para o luto. O ar era denso com o perfume de lírios brancos, centenas deles enviados da Holanda, e o zumbido baixo de ligações telefônicas sussurradas. Vitória, vestida com um roupão de seda preta que custava mais do que o aluguel mensal de Isabela, sentou-se em um sofá de couro branco, com um telefone no ouvido. Seu rosto, uma obra-prima da arte cosmética, estava arranjado em uma máscara de beleza trágica. Uma única lágrima perfeitamente formada
era permitida para traçar um caminho por sua bochecha, mas apenas quando seu assistente pessoal, um jovem nervoso chamado Tiago, tirava uma foto para seu feed privado de mídia social. Tem sido uma verdadeira montanha-russa, Querido, ela cochichou no telefone para um colunista social. Ricardo era meu tudo, meu porto seguro. Tê-lo levado embora tão de repente, bem, é uma dor que eu não desejaria nem para meu pior inimigo. Ela fez uma pausa, deixando a emoção fingida pairar no ar. Sim, o funeral foi privado, eu precisava chorar longe dos olhos do público. Agora é só sobre honrar seu legado. O legado com o qual ela mais se preocupava era a Almeida Global Holdings, a empresa de arquitetura e desenvolvimento de bilhões de reais de Ricardo. Nos últimos 5 anos, ela tinha sido sua parceira em todos os sentidos da palavra. Ela tinha sido a que o apresentou aos investidores que financiaram seus projetos mais ambiciosos. Ela tinha sido a que sussurrou em seu ouvido, guiando suas decisões, moldando sua imagem pública e cuidadosa e metodicamente isolando-o de qualquer pessoa que se lembrasse do homem mais simples que ele costumava ser. Ela havia trabalhado incansavelmente para se tornar indispensável. Quando ele desmaiou no campo de golfe, em um clube nos Jardins, sua primeira ligação após os paramédicos foi para seu advogado. Seu luto era real, mas era o luto de uma CEO cujo principal ativo acabava de ser liquidado. Está tudo em ordem, Sra. Vasconcelos. Seu advogado, um tubarão chamado João Lima do escritório César Lima e Associados, havia garantido a ela. Ricardo atualizou seu testamento 3 anos atrás. A senhora é a principal beneficiária e a executora de sua herança. Foi uma vitória que ela havia planejado meticulosamente. O testamento, como ela entendia, era um assunto simples. Algumas pequenas doações para sua irmã distante e um primo, e então o resto, a empresa, as propriedades, a coleção de arte, a vasta carteira de ações, seria dela. Era sua recompensa por 5 anos de serviço devotado, por transformar Ricardo Almeida de um arquiteto talentoso, mas sem destaque, em uma potência global. Sua única irritação persistente era a convocação enviada à primeira esposa. Era realmente necessário, João, ela havia resmungado no telefone, arrastar aquela ratinha de subúrbio para isso? O que ela poderia ter a ver com qualquer coisa? Formalidade legal, Vitória? Nada mais, João a acalmou. Como ele nunca se divorciou legalmente, sua cônjuge no momento da morte deve ser notificada. Ela não tem direito a nada. O acordo pré-nupcial que ela assinou é a prova de balas, e o testamento anula quaisquer direitos conjugais residuais. Pense nisso como uma ruptura pública final dos laços. Ela será forçada a se sentar lá e ouvir enquanto Ricardo legalmente e postumamente declara sua devoção à senhora. Vitória gostou do som disso. Poético. Uma confirmação pública final de seu triunfo. Ela imaginou a mulher, Isabela, ela pensou que era o nome dela, entrando no tribunal, parecendo desgastada e cansada, uma relíquia de uma vida que Ricardo havia sabiamente descartado. Seria uma deliciosa reviravolta final. Na manhã da leitura, Vitória se preparou para sua aparição como se fosse a estreia de um filme de sucesso, no qual ela era a estrela. Ela escolheu um vestido preto feito sob medida por um famoso designer parisiense, Somba, mas impecavelmente adaptado para mostrar sua figura esguia. Seus diamantes eram sutis, mas enormes. Um par de brincos em forma de lágrima e o anel de diamante canário de 15 quilates que Ricardo havia lhe dado. Seu cabelo loiro foi puxado para trás em um coque elegante e severo. Ela não era uma viúva de luto.
Ela era uma rainha ascendendo ao seu trono. Enquanto seu carro de luxo com motorista roncava pela Avenida Paulista em direção ao tribunal, ela sentiu uma onda de poder puro e inalterado. Era tudo dela. O império que ela havia ajudado a construir era agora dela para comandar. Ela tinha superado a todos. Ricardo, com toda a sua genialidade, tinha sido massa em suas mãos. Ele estava tão apaixonado pelo estilo de vida que ela proporcionava, tão viciado no poder e no prestígio, que havia voluntariamente assinado toda a sua herança para ela. Ela se permitiu um pequeno sorriso cruel. Ele uma vez havia falado sobre sua primeira esposa em um raro momento de franqueza bêbada. Ele a chamou de doce e descomplicada, e Vitória sabia exatamente o que ele queria dizer: chata, sem ambição. Uma mulher que teria se contentado com uma casa no subúrbio e 2,5 filhos. Uma mulher que o teria segurado. Vitória o havia libertado e agora estava colhendo sua recompensa merecida. Ela nem notou os 2 pequenos filhos brincando em um banco de praça enquanto seu carro passava rapidamente. Um menino e uma menina com cabelo escuro e cacheado e olhos cinzentos surpreendentemente inteligentes. Eles eram completamente invisíveis para ela, apenas detalhes insignificantes em uma paisagem urbana que ela estava prestes a possuir. A ideia de que eles pudessem ter qualquer conexão com seu futuro glorioso estava tão fora do reino da possibilidade que simplesmente não existia. Seu mundo era hermeticamente fechado, uma fortaleza de riqueza e ambição. Mas as paredes dessa fortaleza estavam prestes a ser violadas, não por um exército invasor, mas pelas palavras silenciosas e despretensiosas escritas em algumas folhas de papel caro. O Tribunal de Sucessões do Estado de São Paulo era um edifício imponente de granito e mármore, projetado para fazer o indivíduo se sentir pequeno e a lei se sentir monumental. Isabela sentiu seu efeito pretendido no momento em que pisou pelas pesadas portas de carvalho. O ar lá dentro era fresco e parado, cheirando a cera de chão e papel velho. As vozes eram sussurradas, ecoando nos corredores cavernosos. Ela agarrou sua bolsa de couro gasta, a alça cravando em seu ombro, e sentiu um tremor de ansiedade percorrer seu corpo. Ela havia se vestido cuidadosamente naquela manhã, escolhendo um vestido bainha azul marinho simples e o blazer da loja de segunda mão que havia comprado para entrevistas de emprego. Ela usava seu cabelo escuro e cacheado preso em um coque simples e sua única peça de joia valiosa, um par de pequenos brincos de pérola que Ricardo havia lhe dado em seu primeiro aniversário. Eles pareciam pequenas pedras de gelo contra sua pele. Ela havia deixado Léo e Lívia com sua vizinha, a senhora Célia, prometendo a eles uma ida à pizzaria depois, uma promessa que parecia imprudente dado o estado de sua conta bancária. Encontrar a sala 3B do tribunal foi fácil o suficiente. O nome Almeida, Ricardo, estava impresso em um pequeno painel digital ao lado da porta. Ela respirou fundo, se preparando, e empurrou a porta. A sala era menor do que ela esperava, revestida de madeira escura que engolia a luz. Havia apenas algumas fileiras de bancos para observadores. Na frente, uma mulher de aparência severa em vestes de juíza, a juíza Helena Bastos, presidia de um banco elevado, folheando uma pilha de papéis. De um lado, estava uma repórter judicial, com os dedos prontos sobre sua máquina. 2 advogados sentaram-se em uma grande mesa no centro. Um era um homem grisalho e robusto, que ela não reconheceu. O outro era João Lima, o advogado de Vitória. Ela reconheceu seu rosto das páginas sociais. E então ela a viu.
Vitória Vasconcelos estava sentada à mesa ao lado de João, o centro absoluto de gravidade na sala. Ela era ainda mais impressionante pessoalmente, sua beleza afiada e implacável. Ela irradiava uma aura de perfume caro e confiança inalcançável. Ela virou a cabeça quando Isabela entrou, seus olhos azuis e frios, percorrendo o traje simples de Isabela com um lampejo do que parecia ser um tédio divertido. Não havia reconhecimento, nenhuma história compartilhada naquele olhar, apenas o olhar desdenhoso que se daria a um membro da equipe de serviço. O ar estalou. Por um momento, as duas mulheres, o passado e o presente, a descartada e a triunfante, se encararam no tribunal silencioso. Isabela sentiu uma onda de vergonha, seguida imediatamente por uma onda de desafio. Ela não seria intimidada. Ela endireitou os ombros, ergueu o queixo e caminhou para a primeira fila dos bancos públicos, sentando-se com uma dignidade silenciosa que ela não sentia. O advogado grisalho e robusto na mesa se levantou e se virou para ela, oferecendo um pequeno sorriso simpático. Senhora Almeida, sou Paulo Gomes. Fui o advogado pessoal do Sr. Almeida por muitos anos. Nós conversamos por telefone. Obrigado por vir. Sua voz era gentil, uma pequena ilha de civilidade em um mar de tensão. Isabela assentiu, incapaz de falar. As pesadas portas do tribunal se abriram novamente e todas as cabeças se viraram. Um jornalista de uma conhecida coluna de fofocas da cidade entrou, seguido por um blogueiro social que Isabela reconheceu de revistas online. Vitória deu a eles um aceno sutil e régio. Claro que ela tinha convidado a imprensa. Isso era uma performance e ela queria uma audiência para sua coroação. A juíza Bastos olhou por cima dos óculos, sua expressão não tolerando bobagens. Estamos aqui para a leitura do Último Testamento e Codicilo de Ricardo Almeida, datado de 14 de agosto, 3 anos antes de sua morte. Senhor Gomes, o senhor é o executor da herança, correto? Não, meritíssima, Paulo Gomes disse, sua voz calma e firme. Um murmúrio percorreu a sala. João Lima se mexeu em sua cadeira, uma carranca vincando sua testa. Desculpe-me, a juíza perguntou, olhando para o documento em sua mão. Meu arquivo preliminar afirma que o senhor é o executor. Esse era o caso no testamento anterior do senhor Almeida, meritíssima, Paulo explicou. Neste, seu testamento final, o senhor Almeida nomeou um executor diferente. Vitória se inclinou para a frente e sussurrou algo para seu advogado, suas sobrancelhas perfeitamente depiladas se unindo em aborrecimento. E quem seria esse, senhor Gomes? A juíza Bastos perguntou, seu tom permeado de impaciência. Paulo Gomes virou a cabeça ligeiramente, seus olhos gentis encontrando os de Isabela por um breve e significativo momento. Ele me nomeou, meritíssima, ele disse, segurando um documento selado. No entanto, meu papel é apenas abrir e ler o testamento em voz alta. O verdadeiro executor, como nomeado pelo Sr. Almeida, será revelado dentro do próprio texto do testamento. Isso era incomum. Uma sensação palpável de confusão se espalhou pelo tribunal. João Lima se levantou. Meritíssima, isso é altamente irregular. Minha cliente, Sra. Vitória Vasconcelos, estava sob a clara impressão, baseada em conversas diretas com o falecido, de que ela seria a única beneficiária e executora. Temos motivos para acreditar que o Sr. Almeida pode ter estado sob coação ou não de sã consciência quando este suposto testamento final foi redigido. O olhar da juíza Bastos era gelado. Sr. Lima, o senhor é um advogado experiente. O senhor sabe tão bem quanto eu que este é o momento para o testamento ser lido, não contestado. O senhor terá ampla oportunidade de apresentar suas moções mais tarde, caso sinta a necessidade. Por enquanto, sente-se e fique em silêncio. O rosto de João ficou manchado de vermelho, mas ele se sentou.
Vitória, no entanto, parecia imperturbável. Ela claramente via isso como um pequeno floreio dramático da parte de Ricardo, um pouco de teatro póstumo, antes do clímax inevitável de sua herança. Ela alisou seu vestido e deu a Isabela outro olhar, este cheio de uma espécie de pena e desprezo, como se dissesse: você foi arrastada para este pequeno drama patético e agora pode me ver levar tudo. O coração de Isabela estava batendo forte. O que estava acontecendo? Por que Ricardo criaria uma cena tão complicada? Ela tinha vindo esperando uma execução rápida e limpa de seu passado. Em vez disso, ela se encontrou no centro de um mistério. Senhor Gomes, a juíza ordenou. O senhor pode prosseguir. Paulo Gomes quebrou o selo de cera no grande envelope pardo. O som foi como um tiro na sala silenciosa. Ele retirou uma grossa massa de papéis e limpou a garganta. Ele olhou do documento para Vitória, depois para Isabela, e de volta para a página. Uma expressão estranha e ilegível cruzou seu rosto. Uma mistura de solenidade, tristeza e algo que parecia quase como antecipação. Eu, Ricardo Almeida. Ele começou a ler, sua voz enchendo o tribunal. Estando de sã consciência e corpo, declaro por este ser meu último testamento e codicilo, revogando todos os testamentos e codicilos anteriores feitos por mim. O ar ficou denso de suspense. Vitória se inclinou ligeiramente para a frente, um sorriso de satisfação e posse em seus lábios. Isabela prendeu a respiração, esperando o golpe. O ato final da vida de Ricardo Almeida estava prestes a começar. As cláusulas iniciais do testamento foram previsíveis, uma recitação seca de necessidades legais. A voz de Ricardo, canalizada através dos tons calmos e firmes de seu advogado, ordenou que todas as suas dívidas justas e despesas de funeral fossem pagas. Ele legou sua coleção de relógios vintage para sua irmã distante no interior de Minas e uma soma de $50 mil para um primo no Rio Grande do Sul. Vitória ouviu essas pequenas concessões com um ar de paciência magnânima, a rainha benevolente permitindo que algumas migalhas fossem varridas de sua mesa. João Lima, seu advogado, relaxou ligeiramente em sua cadeira, sussurrando para ela: doações padrão, tira as obrigações familiares do caminho. Vitória assentiu, seu foco inteiramente no prêmio principal. Próximo, o Sr. Gomes continuou, virando uma página. Artigo 4, efeitos pessoais e propriedades. Ele fez uma pausa, ajeitando os óculos. Ao meu querido amigo, Dr. Rodrigo Lima. João Lima sentou-se mais ereto. Rodrigo era seu irmão. Eu lhe concedo minha associação ao Clube de Golfe São Fernando, com minhas mais sinceras desculpas. Sei o quanto você a queria, Rodrigo. Também sei que você me cobrou $761 mil por uma taxa de consultoria no projeto da Torre Brasil. Uma taxa que, de acordo com meus auditores particulares, representou uma margem de 500% sobre as taxas padrão. Por favor, considere a associação ao clube, avaliada em $250 mil, como um reembolso parcial e muito generoso dos fundos que você desviou da minha empresa. Eu instruí meus contadores da Deloitte a encaminhar a auditoria completa de suas práticas de cobrança para a Receita Federal. Espero que você aproveite o golfe. Um suspiro coletivo percorreu o tribunal. João Lima ficou pálido, seu rosto uma máscara de descrença e horror. Ele encarou Gomes como se o advogado o tivesse agredido fisicamente. O jornalista no fundo começou a digitar furiosamente em seu telefone. A juíza Bastos bateu levemente com seu martelo. Ordem. Continue, Sr. Gomes. Vitória lançou um olhar venenoso para seu advogado. Isso não fazia parte do roteiro. Era bagunçado, embaraçoso.
Era uma rachadura na superfície lisa e polida de sua vitória. Gomes limpou a garganta e continuou a ler. Artigo 5, com relação à senhora Vitória Vasconcelos. Era isso. A postura de Vitória se endireitou. Um sorriso de triunfo e sabedoria retornou ao seu rosto, apagando o aborrecimento momentâneo. Ela alisou seu vestido, pronta para a chuva de riquezas. A Vitória. Gomes leu as palavras de Ricardo, agora assumindo um tom pessoal arrepiante. Com quem passei os últimos 5 anos da minha vida, deixo o seguinte. Primeiro, todo o conteúdo da adega na propriedade em Campos do Jordão. Sei que ela era particularmente fã do Chateau Petrus de 1982. Confio que ela irá apreciá-lo. O sorriso de Vitória vacilou. A adega de vinhos. Valia uma fortuna sim, mas era uma miséria em comparação com a propriedade em si. Segundo, o testamento continuou. Eu lhe deixo a coleção de bolsas Birkin que comprei para ela ao longo dos anos. Todas as 27. Entendo que seu valor de revenda é bastante alto e suspeito que ela logo terá necessidade de ativos líquidos. O sorriso havia desaparecido completamente, agora substituído por uma linha tensa de confusão e fúria. A sala estava em silêncio mortal. Isso não era uma doação, era um insulto. Finalmente a voz de Gomes baixou. Eu deixo à Vitória a quantia de R$1 a ser paga do caixa de pequenas despesas por serviços prestados. É R$1 a mais do que ela merece, e precisamente R$1 a menos do que os 30 milhões que ela e meu médico particular, Dr. Renato Costa, estimaram que minha apólice de seguro de vida valia. Vitória fez um som estrangulado na garganta. Dr. Costa, o testamento continuou implacável. Me aconselhou 6 meses atrás que minha condição cardíaca era menor, exigindo pouca ou nenhuma mudança significativa no estilo de vida. Ele prescreveu um beta-bloqueador suave. No entanto, uma segunda opinião solicitada, sem o conhecimento dele, no Hospital do Coração em São Paulo, revelou que eu tinha uma doença arterial coronariana grave, exigindo cirurgia de ponte de safena imediata. A cardiologista-chefe de lá, doutora Ana Clara, me informou que a medicação que o Dr. Costa prescreveu era, em suas palavras, tristemente inadequada e criminalmente negligente. Também é talvez relevante que o Dr. Costa comprou um condomínio nas Ilhas Cayman 2 semanas após seu diagnóstico, uma compra feita através de uma empresa de fachada ligada a uma holding de propriedade de Senhora Vitória Vasconcelos. Eu tomei a liberdade de encaminhar o relatório da doutora Ana Clara, juntamente com os documentos financeiros relevantes, para o Conselho Regional de Medicina de São Paulo e o Ministério Público. Vitória estava de pé, seu rosto uma máscara contorcida de raiva. Mentiras! Estes são os delírios de um homem doente. Ele me amava. Isso é uma falsificação. Senhora Vasconcelos, sente-se. A juíza Bastos disse, sua voz como um estalo de chicote. 2 oficiais de justiça corpulentos deram um passo em direção a ela. Vitória, tremendo com uma fúria tão intensa que parecia vibrar lentamente, relutantemente, afundou de volta em sua cadeira. Sua compostura gelada foi estilhaçada, revelando a criatura gananciosa e em pânico por baixo. O tribunal estava em um alvoroço de sussurros. Isso não era uma leitura de testamento, era uma execução pública. Ricardo Almeida, do além-túmulo, estava sistematicamente desmantelando a vida e a reputação da mulher que pensava tê-lo nas mãos. Isabela sentou-se paralisada no banco, sua mente girando. O homem que ela havia conhecido, ou pensava ter conhecido, era um estranho. O homem gentil, às vezes passivo, com quem ela havia se casado, nunca teria sido capaz de uma vingança tão fria e calculada. Mas este Ricardo, o que falava através destas páginas, era um mestre estrategista,
Um homem que claramente tinha visto a traição se aproximando e tinha passado seus últimos meses montando uma armadilha intrincada e inescapável. Ela sentiu uma pena estranha e aterrorizante por Vitória. Ser tão publicamente e completamente destruída era um destino que ela não desejaria a ninguém. No entanto, também havia um pequeno e escuro grão de justificação. Esta era a mulher que havia ficado parada e assistido enquanto Ricardo abandonava seus próprios filhos, a mulher que havia colhido os benefícios do coração partido de Isabela. Quando Gomes esperou a sala se acalmar antes de continuar, ele parecia pálido, como se as palavras que estava lendo o estivessem esgotando fisicamente. Ele virou outra página. Artigo 6. Ele anunciou, sua voz pesada, com relação à minha esposa, Isabela Almeida, e aos meus filhos, Léo Almeida e Lívia Almeida. Todos os olhos na sala se voltaram para Isabela. Vitória a encarou, seus olhos queimando com um ódio venenoso e incompreensível. Como isso poderia ser? Como essa não-entidade, esse fantasma do passado, poderia ter qualquer papel a desempenhar nisso? As mãos de Isabela estavam tão firmemente fechadas em seu colo que seus nós dos dedos estavam brancos. Ela se preparou, sem ter ideia do que esperar. Uma pequena desculpa, um fundo fiduciário simbólico para as crianças. Após a brutal evisceração de Vitória, qualquer coisa parecia possível. Ela sentiu como se estivesse na beira de um penhasco e a mão morta de Ricardo estivesse prestes a empurrá-la ou puxá-la para a segurança. Gomes tomou um gole de água. A tensão no tribunal era algo físico, espessa e sufocante. Ele fixou seu olhar na página e começou a ler as palavras que mudariam a vida de Isabela para sempre. A minha esposa, Isabela. O Sr. Gomes leu as palavras do testamento, agora mudando da fúria fria dirigida à Vitória para um tom de profundo e doloroso arrependimento. Não há palavras em qualquer idioma que possam expressar adequadamente a profundidade do meu fracasso como marido e como homem. Eu fui um covarde. Fui seduzido por um mundo de superfícies brilhantes e promessas vazias, e em minha fraqueza abandonei a única coisa em minha vida que era real e verdadeira: você. Isabela sentiu lágrimas brotando em seus olhos, quentes e súbitas. Por 5 anos, ela tinha carregado sua dor em uma caixa firmemente selada. Agora, as palavras de Ricardo estavam abrindo a tampa. Vitória a observou, um sorriso de nojo em seu rosto, como se as lágrimas de Isabela fossem uma exibição patética. Eu sei que um pedido de desculpas do túmulo é inútil, o testamento continuou. Não oferece conforto, não apaga anos de dificuldades, portanto não vou oferecer um. Em vez disso, vou oferecer a única coisa que me resta para dar, a verdade, e com ela, a reparação. Um murmúrio baixo se espalhou pela sala. Reparação. Eu, por meio deste, concedo à minha esposa, Isabela Almeida, e aos meus filhos, Léo Almeida e Lívia Almeida, em um fundo fiduciário a ser gerenciado para seu benefício único e exclusivo, toda a minha herança remanescente. Isso inclui todas as propriedades nacionais e internacionais, todos os ativos líquidos, todas as ações, títulos e participações, e minha coleção completa de arte e antiguidades, cujo valor total é estimado em... Gomes fez uma pausa, seus olhos examinando um número na página. Mais de 1,2 bilhão de reais. Um suspiro audível coletivo encheu o tribunal. O jornalista no fundo deixou cair seu telefone. A mandíbula de João Lima caiu. Vitória Vasconcelos fez um som que era meio engasgo, meio grito. Não, não é possível. Ele me prometeu. Ele me prometeu tudo.
Silêncio, senhora Vasconcelos, ou eu a farei ser retirada por desacato. A juíza Bastos trovejou, batendo seu martelo com força. Isabela se sentiu tonta, como se a sala tivesse se inclinado em seu eixo. 1,2 bilhão de reais. O número era tão vasto, tão astronômico, que não parecia real. Era um número de um filme, uma fantasia. Ela pensou em sua torneira pingando, no cheque freelance que ela ainda estava esperando. O choque foi tão severo que ela se sentiu fisicamente doente. Mas Ricardo não tinha terminado. O dinheiro, ao que parecia, era apenas o começo. Esta herança, no entanto, Gomes leu, sua voz sombria, vem com um fardo. É o fardo de limpar a bagunça que permiti que minha vida e minha empresa se tornassem. Portanto, com efeito imediato após a leitura deste testamento, eu, por meio deste, transfiro minha participação de controle de 60% na Almeida Global Holdings para o fundo fiduciário estabelecido para minha esposa e filhos. Esta foi a verdadeira bomba, não apenas o dinheiro, mas a empresa, o império. Além disso, a voz póstuma de Ricardo continuou, seu tom se tornando afiado e clínico. Devo explicar por que esta ação é necessária. Nos últimos 3 anos, minha empresa foi sistematicamente saqueada por dentro. Uma subsidiária fraudulenta, a Vasconcelos Aquisições, foi estabelecida por um membro da diretoria usando poderes de assinatura forjados. Esta entidade tem desviado fundos através de faturas inflacionadas, funcionários fantasmas e taxas de consultoria falsas, canalizando quase 90 milhões de reais para contas no exterior. Todos os olhos na sala se voltaram para Vitória, cujo rosto havia passado do vermelho de raiva para um branco fantasmagórico e cinzento. Ela estava balançando a cabeça, sussurrando "não, não, não" repetidamente. Tomei conhecimento desta empreitada criminosa há 8 meses, o testamento declarou. Em vez de alertar as autoridades, uma medida que temi que faria a empresa que construí desabar e alertaria a perpetradora, escolhi agir como meu próprio investigador. Eu contratei uma equipe de contadores forenses da Kroll Associates. O relatório completo deles, de 1.200 páginas, detalhando cada transação fraudulenta, cada transferência bancária ilegal e cada documento forjado, pode ser encontrado em um cofre no Banco do Brasil, na Avenida Paulista. A chave para esse cofre está em posse do Sr. Paulo Gomes. Uma segunda cópia da chave foi enviada para o escritório do Procurador-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ricardo não tinha apenas preparado uma armadilha para a herança de sua amante. Ele tinha construído uma prisão para ela. O relatório mostrará, Gomes leu, sua voz pesada com o peso das palavras, que a única signatária em cada transação para a Vasconcelos Aquisições, a arquiteta de todo este esquema para defraudar minha empresa e seus acionistas, foi minha parceira e noiva, a senhora Vitória Vasconcelos. O som que escapou dos lábios de Vitória desta vez não foi uma palavra. Foi um ruído cru e primal de ruína absoluta. O som de uma rainha vendo seu reino inteiro queimar, ateado pelo próprio homem que ela pensava ter conquistado. Ela olhou para seu advogado, João Lima, mas ele estava olhando para o nada, sua própria carreira e reputação agora em ruínas, graças à revelação sobre seu irmão. Ele não podia ajudá-la. Ninguém podia. Isabela olhou para esta mulher, esta titã da sociedade, que parecia tão intocável apenas minutos antes, e viu apenas um animal aterrorizado e encurralado. A vitória que Isabela sentiu não foi de alegria, mas de uma justiça sombria e terrível. Ricardo não apenas deserdou Vitória, ele a expôs, a desnudou na frente do mundo e a entregou à lei. O testamento tinha uma seção final, uma última peça do quebra-cabeça que Isabela ainda não conseguia compreender. Artigo 7.
O executor, Gomes anunciou, virando para a última página. Como eu declarei antes, meu testamento nomeia um novo executor para substituir o Sr. Gomes e gerenciar meus negócios. As responsabilidades serão imensas. Esta pessoa será encarregada de supervisionar o fundo fiduciário, votar minhas ações na Almeida Global Holdings e cooperar com as autoridades para garantir que a justiça seja feita. Isso exige uma pessoa de integridade inquestionável, força e uma bússola moral que eu mesmo perdi há muito tempo. Uma pessoa em quem confio implicitamente para agir não por ganância ou ambição, mas por amor e um feroz senso de proteção para o que mais importa. Ele fez uma pausa e olhou direta e inequivocamente para Isabela. Portanto, eu nomeio como a única executora de minha herança, com todos os poderes e responsabilidades que isso implica, minha esposa, Isabela Rocha Almeida. O tribunal caiu em um silêncio tão profundo que foi como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Era o silêncio de uma respiração presa, de 100 mentes tentando processar um resultado tão incrivelmente improvável que beirava o surreal. Isabela Rocha Almeida, a esposa abandonada da Muca, não era apenas a herdeira de uma fortuna de bilhões de reais. Ela era agora a executora da herança, a chefe de fato de uma corporação multinacional e a pessoa encarregada de manejar a evidência que mandaria sua rival para a prisão. Era demais. As palavras pairavam no ar, recusando-se a serem absorvidas. Executora de minha herança. A frase ecoava na mente de Isabela. Ela, que controlava sua conta bancária até o último centavo e se preocupava com contas de dentista, estava agora no comando de um império. Ricardo, em seu ato final magistral, não tinha apenas lhe dado uma fortuna. Ele havia lhe dado o poder de proteger seus filhos, o poder de corrigir os erros que ele havia cometido e o poder de terminar a guerra que ele havia começado. O silêncio foi finalmente, irrevogavelmente, quebrado. Vitória Vasconcelos levantou-se abruptamente, sua cadeira caindo para trás no chão de mármore. A máscara cuidadosamente construída da socialite elegante havia sumido, queimada pelo ácido da ruína total e completa. Seu rosto era um rictus aterrorizante de ódio, descrença e medo primal. Seus olhos, arregalados e injetados de sangue, estavam fixos em Isabela. Você... A palavra foi um grito, um som que saiu de sua garganta, cru e gutural. Era o grito de um animal, pego em uma armadilha que nunca viu. Você não pode ter. É meu. Eu trabalhei para isso. Eu o construí. Ele não era nada antes de mim. Suas mãos perfeitamente cuidadas estavam fechadas em punhos, seu corpo tremendo com uma raiva incontrolável. Os repórteres estavam de pé, câmeras piscando, capturando a desintegração espetacular de uma das mulheres mais formidáveis de São Paulo. Ele me amava, ela gritou, sua voz rachando, saliva voando de seus lábios. Ela deu um passo cambaleante em direção ao banco de Isabela, suas intenções incertas, sua sanidade claramente frágil. Mas foi a próxima frase do testamento, lida calmamente e claramente pelo Sr. Gomes no meio do caos, que desferiu o golpe fatal final. Uma última nota adicional, Gomes disse, sua voz cortando seus gritos. Caso qualquer beneficiário conteste este testamento ou qualquer uma de suas cláusulas em um tribunal de justiça, eles serão imediata e irrevogavelmente deserdados de qualquer e todas as doações, incluindo o R$1 que deixei por serviços prestados. Foi o cheque-mate, a volta final da chave na fechadura. Ao se levantar e gritar, ao contestar a legitimidade do testamento, Vitória, por seus próprios termos, perdeu tudo, incluindo o dólar insultuoso. Ela não tinha absolutamente mais nada. A realização a atingiu com a força de um impacto físico. Seu ímpeto cessou. Seus gritos pararam. Sua boca ficou aberta.
mas nenhum som saiu. Ela olhou de Gomes para a juíza e de volta para Isabela. Ela não viu misericórdia. Ela viu apenas os rostos calmos e serenos do sistema que estava prestes a devorá-la. Ela viu o fantasma do passado, que agora segurava todo o seu futuro na palma da mão. E então veio o grito, o que seria manchete por semanas. Não era mais um grito de raiva. Era um lamento longo, arrastado e horrível de desespero total. Era o som de uma alma sendo desnudada, de um futuro implodindo, de uma vida construída em mentiras, desmoronando em uma pilha de cinzas. Ele ecoou nas paredes de madeira, um testemunho assombroso da ganância e de seu preço final. Os oficiais de justiça estavam sobre ela em um instante, segurando seus braços. Ela não lutou. Todo o fogo tinha se apagado, substituído por um vazio oco e aterrorizante. Suas pernas fraquejaram, e eles tiveram que meio que carregá-la, meio que arrastá-la para fora do tribunal, seus saltos de grife arranhando o chão. Seus lamentos se apagaram pelo corredor, deixando para trás um silêncio atordoado e ecoante. A juíza Bastos, parecendo abalada, mas resoluta, bateu seu martelo. Este tribunal está encerrado. Ela se levantou e saiu da sala por uma porta lateral, deixando o resto deles com a destruição. Isabela sentou-se perfeitamente imóvel, o som do grito ainda ecoando em seus ouvidos. Ela sentiu um vazio profundo e perturbador. Não havia alegria nesta vitória, nenhuma emoção na queda de Vitória. Havia apenas uma tristeza profunda e exaustiva por tudo que havia sido perdido. Pelo homem que Ricardo poderia ter sido, pela vida que eles deveriam ter tido, pelos 5 anos de luta que ela havia suportado sozinha. Os repórteres se aglomeraram, um bando de lobos farejando uma história, gritando perguntas para ela. Senhora Almeida. Senhora Almeida, como a senhora se sente? O que a senhora fará com a empresa? A senhora sabia disso? Ela estava paralisada, sobrecarregada. Mas antes que eles pudessem alcançá-la, Paulo Gomes estava ao seu lado, uma presença calma e sólida. Ele colocou uma mão protetora em seu braço. Agora não, ele disse, sua voz firme, falando para a multidão. A senhora Almeida fará uma declaração em uma data posterior. Por favor, respeitem sua privacidade. Ele a guiou para fora do grupo de jornalistas, para fora do tribunal e para uma pequena sala de conferências privada no corredor. Ele fechou a porta, isolando o ruído do mundo. A sala era simples, com uma mesa e algumas cadeiras. Ele serviu um copo de água de uma jarra, sua mão surpreendentemente firme. A senhora está bem, Isabela? Ele perguntou gentilmente. Ela olhou para ele, o advogado gentil e idoso que acabara de detonar toda a sua vida. Eu não sei o que sou, ela sussurrou, sua voz rouca. Ele sabia que estava morrendo? Gomes suspirou, um som profundo e triste. Ele se sentou em frente a ela. Ele sabia. O diagnóstico do Hospital do Coração lhe deu de 6 a 9 meses. Na melhor das hipóteses. Ele passou os seus últimos 8 meses se preparando tudo isso. Por quê? Isabela perguntou, a questão que a assombrara por 5 anos. Por que ele fez tudo isso? Me deixar? E depois, isso. Ele me disse, Gomes disse, seus olhos cheios de uma sabedoria triste, que ele foi um tolo. Ele disse que passou anos subindo uma escada apenas para perceber, quando chegou ao topo, que ela estava encostada na parede errada. Ele sentiu vergonha, Isabela. Uma vergonha terrível. Ele sabia que não poderia pedir seu perdão, ele não o merecia. Então ele decidiu lhe dar justiça.
Ele usou o último de seu tempo para construir uma fortaleza para você, para lhe dar as ferramentas para proteger a si mesma e as crianças. Ele foi covarde demais para se encontrar com você e pedir perdão, mas forte o suficiente para lutar por você até o fim. Isabela finalmente desabou. As lágrimas que ela segurava por anos vieram em uma grande onda tremenda. Era um luto, não pelo homem que morreu, mas pelo homem que havia se perdido ao longo do caminho. Paulo Gomes simplesmente sentou-se com ela, uma testemunha silenciosa e paciente, enquanto ela deixava tudo sair. A tempestade havia passado. A vida antiga havia acabado. E do lado de fora da porta, uma nova, aterrorizante e extraordinária estava esperando para começar. Os dias que se seguiram à leitura do testamento foram um borrão de manchetes, reuniões legais e ajustes surreais. A história foi uma sensação na mídia. A vingança do bilionário, gritava um tabloide. De Muca, a rainha, a esposa abandonada herda um império, declarou outro. Fotógrafos acamparam do lado de fora de seu prédio na Muca, transformando sua rua tranquila em um circo caótico. Isabela, abrigada pelos formidáveis recursos da orientação de Paulo Gomes, ignorou tudo. Seu primeiro ato como executora não foi visitar sua nova cobertura ou revisar carteiras de ações, mas levar Léo e Lívia para a pizza que ela havia prometido a eles. Sentar em seu local favorito do bairro, observando-os brigar pela última fatia de calabresa, foi uma âncora de normalidade em um mar de loucura. Eles sabiam que seu pai havia morrido e que suas vidas iriam mudar, mas eram jovens demais para compreender a escala disso. Para eles, o mais importante era que sua mãe estava lá, presente e focada, exatamente como sempre esteve. Foi naquele momento, observando-os rir, que Isabela entendeu que o que Ricardo havia lhe dado não era um tesouro, mas uma ferramenta. Uma ferramenta para construir um futuro para eles que fosse seguro e cheio de oportunidades. Paulo Gomes provou ser a rocha que ela desesperadamente precisava. Ele tinha sido amigo de Ricardo desde a faculdade e havia assistido à sua descida para o mundo de Vitória Vasconcelos com consternação. Ele me ligou há 8 meses, Paulo explicou, durante uma de suas longas reuniões em seu escritório tranquilo e cheio de livros. Ele soou como o velho Ricardo pela primeira vez em anos, focado, determinado. Ele disse: Paulo, eu fiz uma bagunça colossal na minha vida e preciso da sua ajuda para limpá-la. Ele via isso não como vingança, mas como uma restauração, um reequilíbrio da balança. Juntos, eles navegaram pelas complexidades labirínticas da herança. Isabela provou ser uma aprendiz rápida. Os anos de gerenciamento de um orçamento apertado, de engenhosidade e planejamento meticuloso tinham lhe dado uma sabedoria prática que os executivos de alto escalão da Almeida Global Holdings inicialmente subestimaram. Ela se reuniu com a diretoria, um grupo de homens com rostos de pedra que haviam sido leais à Vitória. Ela não tentou impressioná-los com jargão de negócios. Ela simplesmente expôs seu mandato, conforme definido pelo testamento. Cooperar totalmente com a investigação do Ministério Público e estabilizar a empresa para o benefício de seus verdadeiros acionistas e funcionários, não de seus parasitas. Sua força silenciosa e sua determinação inabalável, apoiadas por 65% das ações com direito a voto, os deixaram respeitosos a contragosto. O relatório da Kroll foi tão devastador quanto o testamento havia prometido. Vitória Vasconcelos e seu advogado, João Lima, foram presos sob a acusação de fraude, desvio de fundos e conspiração. O Dr. Renato Costa foi indiciado por negligência médica e fraude de seguro.
Seu mundo dourado desabou em um pesadelo de acusações e batalhas legais que eles teriam que financiar por si mesmos. Isabela assistiu aos noticiários com uma tristeza distante e desapegada. A história deles era um conto de advertência sobre a ganância, um drama em que ela foi empurrada, mas que se recusou a deixar que a definisse. Sua maior decisão veio um mês após a leitura do testamento. O projeto principal da Almeida Global era uma nova ala de hospital infantil de última geração, um projeto que Ricardo havia começado, mas que havia sido paralisado por Vitória, que queria desviar os fundos para um desenvolvimento de hotel de luxo mais glamuroso. A diretoria a aconselhou a abandonar a ala do hospital. Era um projeto de baixo lucro, de vaidade. Isabela se lembrou de Ricardo desenhando esboços de uma casa na árvore para os filhos que ele nunca conheceria. Ela se lembrou de sua paixão inicial pela arquitetura que servia a comunidades, não apenas a egos. Naquele momento, ela soube o que tinha que fazer. Ela convocou uma reunião de emergência da diretoria. Ela entrou, não em um blazer de loja de segunda mão, mas em um terno simples e elegante que Paulo havia a ajudado a escolher. Ela parecia em tudo a mulher no comando. "Senhores", ela disse, sua voz clara e firme, "estamos desparalisando o projeto do hospital infantil. Além disso, estamos dobrando seu financiamento. Meus filhos e os filhos desta cidade merecem o melhor. Também estabeleceremos a Fundação Almeida, um fundo de caridade financiado por 20% dos lucros anuais da empresa, dedicado a fornecer moradia e bolsas de estudo para famílias de pais solteiros em São Paulo. Este será o legado de Ricardo Almeida. Esta será a nossa nova fundação." A partir daquele dia, ninguém na diretoria a subestimou novamente. 6 meses depois, Isabela estava em um canteiro de obras, com um capacete na cabeça, observando a estrutura de aço da nova ala do hospital se erguer contra o céu azul. Léo e Lívia estavam ao seu lado, seus próprios pequenos capacetes tortos, seus olhos cinzentos, os olhos de Ricardo, arregalados de admiração. Ela havia se mudado do apartamento da Muca para uma casa de bairro confortável, mas não ostentosa, em um bairro familiar, um lar cheio de luz e riso, não de mármore frio. Ela ainda era Isabela, a mãe que lia histórias para dormir e ajudava com o dever de casa. Mas ela também era agora uma filantropa, uma empresária e a guardiã de um legado complicado. Ela havia encontrado o guardanapo de coquetel, o em que Ricardo havia desenhado a casa dos sonhos deles há tanto tempo. Ela o mantinha em sua mesa. Era um lembrete do homem que ele havia sido, do amor que eles haviam compartilhado e do sonho que havia sido perdido. Ela sabia que nunca poderia voltar àquele sonho, mas com as ferramentas que ele lhe havia dado, ela poderia construir um novo, um melhor. Um legado não de torres brilhantes e ambição vazia, mas de esperança, cura e segundas chances para ela, para seus filhos e para as incontáveis vidas que ela agora poderia tocar. O passado havia sido uma história de abandono e traição, mas o futuro era um plano que ela agora desenharia sozinha. E assim, a história de Isabela Almeida não era apenas sobre herdar uma fortuna. Era sobre herdar uma segunda chance e o poder de redefinir um legado. De uma vida de desespero silencioso, ela se ergueu para se tornar uma força para a mudança, provando que a verdadeira força não é sobre o dinheiro que você tem, mas a integridade que você se recusa a perder. O ato final de Ricardo não foi apenas vingança. Foi um ato desesperado e brilhante de redenção, colocando todo o seu império nas únicas mãos em que ele sabia que poderia confiar. O grito no tribunal foi o fim da história de Vitória, mas foi o verdadeiro começo da de Isabela.
O que você achou deste conto incrível de justiça vinda do túmulo? Você acredita que Ricardo fez a coisa certa? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você se emocionou com a jornada de Isabela e adora histórias com reviravoltas dramáticas, por favor, clique nesse botão de curtir, compartilhe este vídeo com alguém que precisa vê-lo e, o mais importante, assine nosso canal para mais histórias inesquecíveis da vida real. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para nunca perder uma atualização.